Olá, concurseiro, olá, concurseira. Meu nome é Luísa Winkler, sou advogada no escritório Saf Araújo, escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos, e hoje vim bater um papo com vocês sobre o concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de Goiás. Neste vídeo, iremos abordar rapidamente sobre todas as fases dos concursos e os principais pontos que ensejam a intervenção do Poder Judiciário para combater os atos ilegais praticados pela administração, acarretando na eliminação injusta do candidato. A banca escolhida para executar os certames foi o Instituto AOCP e foram ofertadas diversas vagas para os seguintes cargos. Para o concurso da PMGO, vagas para combatentes e especialistas, e no da PCGO, vagas de agente, escrivão e papilocopista. Em relação à PMGO, o prazo para recurso administrativo da etapa de investigação social foi até o dia 8 de fevereiro e estamos aguardando o resultado. Quanto à PCGO, o resultado dos recursos da prova discursiva está previsto para o dia 10 de março. Não é raro que, durante a condução de um concurso público, a banca organizadora ou a própria polícia incorra em erros durante a realização das fases, fazendo com que o candidato seja injustiçado após tanto se preparar. Dessa forma, irei abordar sobre as fases do concurso e os principais pontos de alerta para que você se resguarde e conheça os seus direitos. Os concursos possuem as seguintes fases: objetiva, discursiva, avaliação de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação de vida pregressa e investigação social e curso de formação. Lembrando que na PCGO é uma etapa. Primeiramente, vamos falar das provas objetivas, em que algumas questões são passíveis de anulação pelo Poder Judiciário devido a erros crassos. Estamos falando de questões viciadas por abordarem conteúdo não previsto no edital, erro material, duplicidade de alternativas corretas ou até mesmo erro na formulação da questão que não condiz com a disciplina cobrada. Se o candidato não concorda com o gabarito da prova objetiva, pode e deve postular a anulação das questões e aumentar a sua pontuação no certame. Da mesma forma, ocorre nas provas discursivas. Eis que, em muitos casos, candidatos contratam professores especialistas na área para elaborar o recurso administrativo e o mesmo encontra diversas irregularidades na correção de sua prova. E isso se dá até mesmo pelo grande número de provas disponibilizadas para o mesmo avaliador, que acaba não realizando uma correção minuciosa como deveria ser, prejudicando o candidato, atribuindo uma nota inferior à que ele faria jus. Da mesma forma, o Poder Judiciário poderá ser acionado com a realização de um pedido de perícia para que um profissional nomeado pelo juiz possa recorrigir a sua prova e, caso os erros fiquem constatados, você poderá retornar ao certame. Superadas as avaliações de conhecimento, o edital prevê a realização do exame de aptidão física, que visa aferir se o candidato apresenta condições de saúde e capacidade física para suportar os exercícios que será submetido durante o curso de formação e as tarefas típicas cotidianas do cargo pretendido. A PMGO cobra os seguintes exercícios: tração de barra, flexão de braços, abdominal C, corrida de 12 minutos e natação de 25 metros. Já a PCGO cobra flexão de braço na barra fixa para candidatos do sexo masculino, teste estático de barra fixa para candidatas do sexo feminino, impulsão horizontal e corrida de 12 minutos. É importante observar nessa etapa a contagem das repetições pelos avaliadores, a competência técnica daquele avaliador está desempenhando tal função e principalmente as condições de realização dos testes para que não tenha falta de isonomia entre os candidatos. Nas ações judiciais, solicitamos as filmagens dos testes para demonstrar as irregularidades na avaliação do candidato, apontando de forma clara e objetiva para o juiz a necessidade de anular o ato em virtude de alguma irregularidade encontrada, ausência de isonomia ou razoabilidade. Posteriormente, teremos a etapa de avaliação médica, que visa aferir se o candidato goza de boa saúde física e se não é portador de doenças, sinais ou sintomas que o inabilitem ao exercício da função policial, e ainda se possuem boa acuidade visual auditiva compatível com o cargo. Contudo, você somente poderá ser eliminado nesta etapa se o fator que te eliminou estiver diretamente ligado com a natureza da função pretendida.
Exemplo, é comum que a administração elimine um candidato em razão de histórico de cirurgia em algum membro que não deixou sequelas e não causa limitação funcional, ou em razão de doença já curada que também não deixou sequelas, isso caracteriza uma eliminação ilegal. Nos processos, também poderemos requerer uma perícia judicial, em que o juiz irá nomear um médico de confiança ligado à especialidade que eliminou o candidato para verificar a validade do exame, bem como se o mesmo foi realizado por profissionais especialistas adequados e principalmente se há limitação funcional para o cargo pretendido. Agora, iremos abordar a etapa mais subjetiva dos certames em geral, a avaliação psicológica, que tem como objetivo avaliar se o candidato, nos seus aspectos de inteligências, aptidões específicas e características de personalidades adequadas ao exercício profissional, apuradas por meio de instrumentos objetivos da psicologia. É comum que a administração não observe as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia e a necessidade de critérios objetivos na execução do teste, bem como análise conjunta. Muitas das vezes, a avaliação é pautada em supostas inaptidões apontadas em somente um dos testes aplicados. Essa etapa causa grande indignação nos candidatos, pois após serem aprovados em todas as fases anteriores, se deparam com uma eliminação imotivada e ilegal. Da mesma forma, poderemos requerer nos processos a nomeação de um psicólogo de confiança do juiz para analisar os testes realizados pelos candidatos no concurso e apontar todas as irregularidades, demonstrando que o candidato não possui qualquer fator psicológico que o impeça de realizar as funções do cargo pretendido. Por fim, temos a etapa da investigação social, que tem como objetivo verificar se o candidato ao cargo apresenta idoneidade moral e conduta compatível com as responsabilidades do cargo. É muito importante que os candidatos não negligenciem essa fase. O que sempre recomendamos é que o candidato não omita nenhuma informação, pois já é entendimento consolidado de nossos tribunais superiores que um candidato somente poderá ser reprovado nessa etapa mediante uma sentença penal condenatória já transitada em julgado, até pelo princípio de presunção de inocência. Então, você não deve deixar de citar nenhum fato por medo, pois a omissão sim pode te eliminar. E caso a administração o considere inapto por responder processo em andamento, por encontrar registros de boletim de ocorrência, por exemplo, o Poder Judiciário poderá ser eficaz para reverter essa situação. Superadas todas essas fases, enfim, será convocado para matrícula no curso de formação técnico-profissional. E todos os atos do curso deverão estar em consonância com a lei, sob pena de nulidade do ato. Lembrando que em todas as fases poderão ser discutidas por meio de recurso administrativo, técnico e bem fundamentado em face da própria banca, respeitando o prazo de interposição mencionado no ato de desclassificação. E caso o candidato não tenha êxito, poderá ainda acionar o Poder Judiciário. Assim, seja qual for a etapa que te eliminou, nas ações judiciais poderemos requerer um pedido liminar para que, se demonstrados todos os requisitos, seja autorizado a sua participação imediata nas demais etapas do certame, para que você não precise aguardar todo o término do processo. Não deixe que todo o seu esforço seja descartado por conta de arbitrariedades cometidas na condução do certame em que você não deu causa. Pesquise bem, procure um profissional especialista no assunto, recorra na via administrativa e, se necessário, na via judicial, mas não desista de lutar por aquilo que tanto batalhou. Nós, do Escritório Saf Araújo, somos um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos e já ajudamos muitos concurseiros em todo o país. Te convido a acessar as nossas redes sociais, curtir e se inscrever em nosso canal do YouTube, que inclusive tem outros vídeos sobre tantas irregularidades cometidas em diversos outros concursos. Nos encontramos à inteira disposição para sanar toda e qualquer dúvida. Forte abraço, pessoal!